A sensação introvertida é a função mais aguçada para a percepção dos detalhes sensoriais. Olá, meu nome é Gabriel Ligeri e hoje a gente vai estar falando da sensação introvertida. Então essa função é a percepção baseada em detalhes pessoais, subjetivos. Então são as impressões subjetivas de uma pessoa. Funções de percepção, elas querem absorver e organizar informações. Então as funções de percepção estão preocupadas com a informação, diferente das funções de julgamento, que estão preocupadas com tomar uma conclusão. A percepção está muito mais preocupada com a informação em si do que chegar a uma conclusão a partir disso. E sendo uma função introvertida, a sensação introvertida, isso vai ser direcionado para o interior, então é o subjetivo da pessoa. Então, a partir da lente pessoal dessa pessoa que essa sensação vai ser vista. Então, a sensação introvertida de uma maneira básica é o que essa pessoa percebe subjetivamente a partir das suas experiências passadas. O que essa pessoa julga ser relevante a partir das suas experiências. Pessoas com uma grande preferência na sensação introvertida, elas gostam de saber como se situar. E elas fazem isso a partir das suas experiências passadas. Então, aquilo que elas já sabem, elas vão usar como referência para lidar com os desafios do presente. Então, pessoas com esse tipo de preferência, elas vão gostar de se preparar, de estar organizadas para certa situação. Agora, vamos comparar com as outras funções de percepção para entender mais a sensação introvertida. A sensação extrovertida é uma percepção baseada nos detalhes externos e direcionada para o exterior. Então, que essa pessoa percebe ser objetivo e concreto no ambiente, o que é real para todos. Então, diferente da sensação introvertida, que está preocupado com as percepções que são relevantes para essa pessoa no particular, a sensação extrovertida vê o que é objetivamente relevante. Outra função de percepção é a intuição extrovertida. Essa é uma percepção baseada nas possibilidades direcionadas para o exterior. Então, que essa pessoa percebe como objetivamente com potencial. E a intuição introvertida, que é uma percepção baseada nos seus padrões internos. Então, que a pessoa percebe subjetivamente ser de significado. Então, é a conexão para essa pessoa em particular. Diferente das funções de sensação, as funções de intuição estão preocupadas com as possibilidades, aquilo que vai acontecer no futuro, aquilo que pode vir a acontecer. As funções de sensação estão mais preocupadas com o aqui, com o agora e aquilo que já aconteceu. Porque a partir dessas coisas que já aconteceram, a gente pode prever e se preparar para o presente. Então agora vamos ver a sensação introvertida em cada posição cognitiva. Começando pela posição dominante, então esses são o ISTJ e o ISFJ. Então a função dominante é a função com maior preferência numa personalidade. E as personalidades que têm a sensação introvertida como sua função dominante vão ser guiadas por essa função cognitiva. Então a sensação introvertida como função dominante faz essa pessoa ser extremamente detalhista e orientada para o passado. Então isso quer dizer que essa pessoa usa como base as suas experiências passadas para guiarem o seu presente e seu futuro. Esses tipos de personalidade não gostam muito de serem surpreendidos, porque eles não gostam de ter que improvisar uma situação. Eles preferem muito mais ter um plano e seguir esse plano metodicamente. Porque essa é naturalmente a preferência cognitiva desse tipo de pessoa. Eles se baseiam nas experiências passadas para saber como lidarem com o presente e com o futuro. Então isso faz que eles sejam pessoas extremamente meticulosas. Então esses dois tipos de personalidade, o ISTJ e o ISFJ, eles podem parecer um pouco devagares quando eles começam uma coisa nova. Quando eles estão engrenando ainda, eles podem demorar um pouco mais para andarem mais rápido. Mas quando eles já têm um processo traçado, eles já sabem como fazer esse processo, eles são extremamente eficientes. Eles não deixam nenhum detalhe passar porque eles têm o olho extremamente aguçado para isso. Então eles têm uma tendência um pouco mais organizada, um pouco mais de manutenção, eles têm poucas diferenças nos seus dias. Eles são muito mais fortes quando eles têm práticas estabelecidas. A sensação introvertida auxiliar para o ESFJ e para o ESTJ. Então esses tipos têm a função dominante de julgamento extrovertido e sua função auxiliar de sensação introvertida. Então essa não é a maior preferência desse tipo, mas é uma preferência. Então nesse caso a sensação introvertida vai ser um auxílio para a função dominante, que vai ser um julgamento extrovertido. Então ela vai ajudar essa função dominante. E como que ela faz isso? Pela organização de detalhes sensoriais. Então para fazer esse julgamento da função dominante, a sensação introvertida vai ajudar organizando as informações
para tomar essa decisão. Mas como essa não é a maior preferência desses tipos, ela vai ser subjugada a uma posição de auxílio. Ela vai ajudar a posição dominante, ajudando esses tipos a serem organizados. A sensação introvertida como posição terciária, para o INTP e para o INFP. Na posição terciária, essa função também ajuda a função dominante como uma função de auxílio, mas ela tem menos preferência ainda do que a função auxiliar. Então é uma função com um pouco menos de preferência, mas ainda assim tem um papel importante na personalidade. Ela ajuda a compor junto com a outra função auxiliar para ajudar a função dominante. Então esses tipos têm na função auxiliar a intuição extrovertida, que está conectada com a sensação introvertida terciária. A sensação introvertida é importante nesses tipos porque essa é a base das referências deles, as memórias que eles têm. Eles têm suas próprias percepções subjetivas e eles não gostam de se afastar dessas percepções que eles têm. Sem uma boa razão, é muito difícil que eles vão trocar essa perspectiva passada que eles têm. E a sensação introvertida como função inferior para o ENFP e para o ENTP. Então, como posição inferior, essa é a função com menos preferência na consciência da personalidade, porque ela vai diretamente se opor à função dominante, que no caso desses tipos, a sensação introvertida inferior vai opor a função dominante de intuição extrovertida. Então a intuição extrovertida está sempre procurando novas possibilidades e novas maneiras de fazer as coisas, que vai diretamente contra a sensação introvertida, e a sensação vai diretamente contra essa intuição extrovertida dominante desse tipo, que é a maior preferência desse tipo. Então a sensação introvertida é uma função naturalmente pouco priorizada por esses tipos de personalidade. Então, por ser uma função subjetiva, introvertida e ainda por cima inferior, é muito difícil para esses tipos entenderem a sensação introvertida. Então, para esses tipos pode parecer que a sensação introvertida não é uma função muito importante, mas é só sabendo lidar com essas funções inferiores que os tipos realmente vão poder utilizar sua função dominante com o potencial completo. Porque essas funções elas estão conectadas e elas se afetam diretamente. Então a sensação introvertida é uma função com menos preferência nesses tipos, mas ainda assim é uma parte importante do total cognitivo. E falando do total cognitivo, vamos falar agora das funções que estão na sombra. Então, os tipos de personalidade que não têm a sensação introvertida na sua consciência, elas vão estar suprimidas para as funções sombra. Então as funções sombra não são nem priorizadas nem conscientes. E para você descobrir as suas funções sombra, é só você trocar a atitude das funções. Então, por exemplo, um INFP que tem as funções FI, NE, SI e TE, o seu oposto, trocando as atitudes, vai ser as funções do ENFJ, que são FE, NI, SE e TI. Então são as mesmas funções, só a atitude introvertida ou extrovertida vai trocar. Então vamos lá, a sensação introvertida como função de oposição para o ESTP e para o ESFP. Então a sensação introvertida vai estar opondo a sensação extrovertida dominante desses tipos. Então a maneira de pensar da sensação introvertida, ela vai opor a maneira natural desse tipo pensar, que é a sensação extrovertida. E pensar eu estou usando entre aspas, é o funcionamento. E como uma oposição, essa perspectiva opõe o jeito da sensação extrovertida ver as coisas, que é objetivamente. E essa sensação introvertida vai favorecer observar os detalhes que são pessoais e subjetivos. Então o ESTP e o ESFP, eles vão evitar normalmente olhar esses detalhes que são subjetivos, para assim serem a favor de serem flexíveis aos detalhes externos. Isso pode se manifestar numa pessoa que tem a sensação extrovertida dominante quando ela se torna extremamente introspectiva, que normalmente vai vir num momento não tão bom para essa pessoa, porque esse não é o modo natural dela agir. Então eles podem se tornar excessivamente introspectivos e preocupados com o passado de uma maneira não saudável ou balanceada. A sensação introvertida em posição crítica, para o ISFP e para o ISTP. Então nessa posição a sensação introvertida vai agir como uma voz crítica dentro da pessoa, criando cobranças não realísticas. Essa é uma função que cobra muito e tem pouca paciência para lidar. Então esses tipos podem ser extremamente críticos, principalmente com eles mesmos, por causa de serem introvertidos e terem essa função de sensação introvertida, que é extremamente detalhista como posição crítica. A sensação introvertida como ponto cego, para o ENFJ e para o ENTJ. Essa função no ponto cego é naturalmente difícil para esse tipo de personalidade, difícil de entenderem
e de captarem ela, porque é uma função muito diferente de como eles atuam normalmente. E na preferência das percepções, essa é a última preferência deles. Então por isso eles não conseguem ficar engajados por muito tempo nessa função cognitiva de sensação introvertida. E a sensação introvertida como função negativa para o INFJ e para o INTJ. Essa função negativa representa todo o oposto desse tipo de personalidade. A função dominante deles é a intuição introvertida. E a sensação introvertida é uma função com muito menos prioridade. Ele representa todo o oposto, a personalidade inconsciente dessa pessoa. É uma perspectiva completamente diferente que eles não têm acesso normalmente. Então esse foi o vídeo da sensação introvertida. Meu nome é Gabriel Ligeri e até o próximo vídeo.